Estamos de volta com Bom Dia Rio Branco e aqui conversando com o ex-prefeito Raimundo Angelim, prefeito por 2 mandatos na capital, de 2004 a 2008, de 2008 a 2012. E aí ficou 2 anos sem mandato, só trabalhando na assessoria do governo, e se elegeu deputado federal mais votado do Acre e estreou em Brasília, inclusive na tribuna da Câmara, defendendo lá o Acre. Eu tenho o costume de chamar de prefeito. Deputado. Angelim. Pensei deputado federal Angelim. É isso mesmo, está exercendo essa função. E, deputado, como é que foi lá a estreia na Câmara Federal? Primeiramente, bom dia, Astério. Bom dia a você que está nos assistindo. Sempre uma alegria renovada quando a gente chega no aeroporto de Rio Branco. Cheguei em casa. Eu passei realmente a primeira semana ouvindo, prestando atenção como é que se comporta. E no início da semana seguinte fui para a tribuna, já estamos nos articulando, fiz uma fala ressaltando os avanços do governo do João Viana nesse primeiro mandato, no início do segundo, os avanços que são significativos que o Acre tem visto nos últimos anos, defendendo a presidenta Dilma em relação à questão da Petrobras, porque a questão da Petrobras, o que está por trás das denúncias é o que é o perigoso, porque a corrupção que está havendo lá, isso é caso de polícia, que seja investigado, condenado, punido aqueles que sejam culpados, doa quem doer, seja de que partido for. Não interessa. Não interessa. Pecou, tem que pagar pelos seus pecados. Agora, o que está por trás é toda uma orquestração para fragilizar, desmoralizar a maior empresa, o maior patrimônio brasileiro de empresa, que é o a segunda maior do mundo, me parece. A maior da América Latina e faz parte da história do Brasil. Aqueles que são a favor da privatização, aqueles que querem... Porque o que acontecer com a Petrobras, em termos de fragilização, impacta diretamente na economia brasileira. Por quê? Então a questão é acabar com a corrupção, não com a Petrobras. Exatamente. A corrupção tem que ser varrida, tem que ser punida, tem que ser... Seja quem for. Agora, a empresa Petrobras, com 85 mil servidores de altíssima qualidade, do ponto de vista da qualificação profissional, uma empresa que é considerada agora final de 2014, como a maior empresa do mundo em prospecção de petróleo e gás em águas profundas. A questão do laboratório da Petrobras é o maior laboratório do Brasil em tecnologia, em pesquisa. Então tem todo um arcabouço que não se pode jogar fora assim. Então isso é um velho sonho, né, da elite atrasada desse país de privatizar a Petrobras, que começou lá no governo do Fernando Henrique Cardoso. Uma outra coisa que a gente também está reagindo, o PT, o governo, é de que todas as delações premiadas, quando se fala do período de 1997, a imprensa, a mídia não coloca, só coloca do presidente Lula para cá e notadamente da presidenta Dilma para cá. Então é um processo também de tentar imputar à presidenta Dilma a culpa, porque ela eu posso dizer assim, está havendo corrupção na Petrobras, a polícia está investigando. Agora, a presidenta Dilma é uma pessoa absolutamente honesta, incorruptível, correta. Agora, querer impeachment da presidente, querer um terceiro turno... Já se fala em impeachment, no desrespeito ao voto popular, que foi amplamente uma campanha legítima de 53 milhões. Ela ganhou a eleição, né? Claro, então isso é irrefutável. Então, e eu fiz um pronunciamento falando do governo do Estado, falando dos avanços na educação, na saúde, na infraestrutura, no saneamento do Acre, e fui fazer uma defesa intransigente da Petrobras enquanto empresa, mas coloquei na minha fala, que está impressa, está publicada nos anais do Congresso e foi televisionada, de que, em relação ao que está acontecendo de indícios de corrupção, que sejam punidos, sejam condenados, sejam presos, doa quem doer. Agora, a empresa Petrobras nós temos que preservar, porque é um patrimônio brasileiro. Deputado, a gente vê o momento que o Brasil está vivendo. A gente olha assim e vê a crise política, vê a crise econômica, vê a crise na Petrobras. O senhor, por exemplo, a crise na Petrobras, a gente sabe que não tem nada a ver com o problema da economia. É uma situação, ela pode até contribuir, mas não é a mesma coisa. E não está vinculado diretamente a essa crise. O senhor acha que essa situação da economia, de ajuste, essa crise política que permeia o Congresso com a não reforma política, com a não reforma tributária, o senhor acha que tudo isso, nesse momento, está desgastando a presidente Dilma Rousseff? Sem dúvida, desgastem muito, porque a economia e a política são duas
duas variáveis que são fundamentais na normalidade de qualquer governo nacional. A economia, quando está mal, ela afeta diretamente o bolso do cidadão. Por exemplo, se a economia, todo mundo tivesse muito bem, com crédito, ganhando dinheiro à vontade, tivesse a crise na Petrobras, ela seria tratada de uma maneira diferente, inclusive pela mídia? Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Por exemplo, o que é que está acontecendo? Com a crise da Petrobras, a desvalorização de suas ações, com as empresas que estão, 11 empresas que estão afetadas pela Lava Jato, elas estão demitindo, elas pararam de fazer as encomendas da indústria pesada, dos equipamentos que elas demandam, porque a Petrobras é a maior empresa que investe no Brasil e é a que mais compra e adquire bens e serviços do mercado brasileiro. O que significa isso? Que a indústria que fornece bens e equipamentos para a Petrobras estão praticamente reduzindo a sua oferta de produtos, estão reduzindo o seu processo produtivo, estão demitindo. Essas empresas de Lava Jato deviam fortunas aos bancos, estão deixando de pagar, vai ter um impacto no setor financeiro. Então, isso é uma pirâmide que vai afetar toda a economia, por ser a Petrobras a maior empresa brasileira, a que mais investe na economia nacional. Agora, quando a presidenta coloca por necessidade o ajuste da medida 664 e 665, que está tramitando no Congresso, que são ajustes necessários para poder reequilibrar a economia e a economia voltar a crescer e que seja ampliado e garantido os direitos conquistados com a classe trabalhadora a partir do governo do presidente Lula. O que é que está ocorrendo? A presidenta recebeu ontem pela manhã o presidente da CUT Nacional e garantiu a ele que as medidas são necessárias, mas que ela garantiu que vai preservar os direitos da classe trabalhadora. Isso no Congresso já tem em torno de 600 emendas. Não foi nem votado, não foi nem apreciado ainda. Já tem 600 emendas de vários parlamentares, de vários partidos, para alterar isso aí. Eu sou a favor dos ajustes para organizar, para disciplinar, mas eu sou totalmente contrário a qualquer retirada de direitos trabalhistas já assegurados à classe trabalhadora. Deputado... Sabe por quê? Se é para fazer um ajuste para penalizar o trabalhador, por que não vamos penalizar a quem mais ganha nesse país? Por que a gente não vai fazer uma taxação em cima das grandes fortunas? Em cima da herança a partir de um determinado nível. O senhor é economista, o senhor é professor, tem uma experiência de gestão pública exemplar e a gente sabe que essas taxas cobradas pelos bancos é uma iniquidade. Exatamente. Vamos taxar as instituições financeiras, vamos taxar as grandes fortunas, vamos taxar o lucro das grandes corporações nacionais, das heranças. Então, agora, não podemos mexer no bolso do trabalhador. Mas eu estou consciente da sensibilidade do governo federal, inclusive hoje eu vi na mídia social, virtual, uma foto da presidenta Dilma com o presidente da CUT, onde ela garante que os direitos trabalhistas serão assegurados. Deputado, o delator Youssef, da Operação Lava Jato, ele acusa o PT de ter recebido, o PT Nacional de ter recebido 200 milhões em propina. E houve a reação do presidente Rui Falcão dizendo que não. Qual é o conhecimento que o senhor tem dessa questão aí a nível nacional, por estar lá em Brasília já? As notas que o PT tem seguidamente publicado, oficiais, assinadas pelo tesoureiro e pelo presidente Rui Falcão, é de que todos os recursos que chegaram no PT enquanto partido foram recebidos como bônus, como contribuição às campanhas eleitorais e foram registrados nas prestações de conta do PT, que foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos tribunais regionais eleitorais, quando esses recursos foram repassados para alguns estados da federação ou a nível nacional das eleições majoritárias. Foram recebidos como bônus, foram registrados e aprovados. É como qualquer outro partido que recebe doações para a campanha. Agora, a origem, o PT não tem conhecimento, porque quando as pessoas ofertam para uma campanha eleitoral com o nome da empresa, com o nome do doador, seja pessoa jurídica ou pessoa privada, ela é religiosamente registrada nas prestações de conta. Todos nós somos parlamentares. Agora a lei mudou, a lei eleitoral, que o doador originário, agora tem que ter o doador originário. Sim. Né? Tem que... Eu, por exemplo, agora na minha vida como deputado federal, eu vou ser terminantemente contra qualquer tipo de reforma política que venha preservar doação de empresa. Eu acho que... O senhor foi prefeito, sabe dessa relação, temos que acabar com isso. Eu acho que o financiamento tem que ser público ou de pessoa física.
com um teto. Como nos Estados Unidos. Você, enquanto cidadão, enquanto pessoa física, você pode doar para um partido, para o candidato que você quiser, dentro de um teto, né? Um teto, sei lá, R$700, R$1.000. Não pode ser sem teto, porque senão quem tem mais vai doar fortunas. Um teto. Agora, financiamento público. Acabar esse financiamento empresarial. Todo financiamento empresarial tem um custo para a sociedade. Então, acabar. E outra, é acabar com isso, que toda eleição, todos os políticos ficam sob suspeita. Terrível. Tem que acabar com isso. Aí me diga, o senhor falou uma coisa, eu quero lhe interromper. O senhor passou 8 anos na Prefeitura de Rio Branco, 2004 a 2012. Não há uma denúncia contra Angelim. Não, teve corrupção aqui e acolá. Como é que o senhor conseguiu, nesses 8 anos, uma gestão sem nódoa, sem nada? Como é que se consegue? Porque a gente sabe que a corrupção ela é do gênero humano, ela está inserida ali, no governo perfeito só no céu. E eu queria dar uma notícia boa para você e para você que está nos assistindo, que eu tive uma notícia muito boa. Sexta-feira, a minha última prestação de conta foi aprovada no nosso Tribunal de Contas do Estado. Eu agora, a partir de novembro para cá, foi aprovada as contas de 2009, 2010, 2011 e sexta-feira 2012. Então, aos 8 anos de mandato, toda a prestação de contas aprovada pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado do Acre. Para mim, foi uma vitória. Não divulguei isso, porque isso é aquelas coisas que a gente guarda para a gente. Mas fiquei muito feliz, porque não é fácil hoje, você tem razão, não é fácil. Hoje nós temos... Deus me livre. Hoje nós temos 6 órgãos de controle de contas para qualquer gestor público. Nós temos o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal do Trabalho, Ministério Público Federal e CGU. Qualquer gestor está submetido a todos esses crivos. Esse controle, né? E eu quero agradecer toda a equipe que trabalhou comigo. Lá do encarregado da limpeza, do encarregado do cafezinho, ao engenheiro mais graduado, aos secretários, aos servidores da Prefeitura Municipal de Rio Branco, que foram artífices dessa vitória. Não foi eu apenas dava o exemplo, mas foi todo um esforço de equipe. E você participou desse esforço, você foi líder do meu governo na Prefeitura, desempenhou com brilhantismo aquela liderança, defendendo, apontando os erros, discutindo comigo os erros, que todos nós erramos, somos humanos, mas apontando e ressaltando na Câmara os nossos acertos, que foram muitos. Agora, sabe o que é que falta na política? Eu vejo isso lá no Congresso. Ainda existe muita arrogância na política. É mesmo. Nós políticos, nós temos, não é andar com sandálias franciscanas, não, é botar o pé no chão, é sentir a realidade do nosso povo. Eu estou lá em Brasília esses 10 dias, mas diariamente eu leio tudo que acontece no Acre, em tudo do jornal, site, blog, leio tudo. Agora, eu não sou muito prático no negócio de estar, mas eu acompanho tudo e estou aprendendo muito, porque ali no Congresso tem pessoas que a gente tem que ter como exemplo e tem outras que a gente tem que não ter como exemplo, não é verdade? Um mau exemplo. Graças a Deus, a nossa bancada, o Acre nunca esteve tão bem no Congresso. Me colocaram como líder da bancada, mas... Nós temos no Senado o Jorge Viana, o Gladys Camili e o Petecão, os 3 na mesa diretora do Senado. Na Câmara nós temos, pela primeira vez na história do Acre, a bancada do PT com o líder do Acre, que é o nosso companheiro Cibá Machado, fez um trabalho extraordinário. Corajoso esse Cibá. Exatamente. Eu já estou trabalhando, não divulguei porque ainda não houve a reunião da bancada do Acre, mas estou trabalhando, já conversei com a maioria dos parlamentares, senadores, sobre eu estou me candidatando a coordenador da bancada do Acre, se Deus quiser vai dar certo. A experiência de prefeito é muito positiva. Falta só sentar e dialogar, conversar com o coordenador atual, que é o senador Petecão, eu tive a oportunidade, e a deputada Jéssica, os demais já sentei, já conversei. Quero fazer um trabalho de união, de quando se tratar do Acre, não tem partido. É onde não tem partido. Quando cada um estiver na tribuna, no dia a dia, faça a sua política partidária. Agora, quando for o Acre, os interesses do Acre, é uma unidade. Como eu fiz isso na MAC durante 8 anos, trabalhando com o Wagner, com todos os prefeitos de todos os partidos. E eu, o Léo, o Cibá, o César Messias, o Alan, nós estamos muito unidos, que é a base de apoio lá do nosso governo, e eu tenho aprendido muito. E vou agora cada vez mais intensificar a minha atuação. Já vou fazer parte da Frente Parlamentar Municipalista. Sim, já reuni com o presidente
anterior. Muito bom, para quem foi prefeito, Estou né? trabalhando, fui convidado para essa. participar da diretoria desta frente. Vou participar da frente municipalista da Proinfância, que estou pleiteando uma vaga na comissão titular, na comissão... O senhor recebeu vários prêmios nessa Na comissão área? de educação da Câmara e estou atuando. Eu acho que é assim, a gente não pode ficar calado e omisso. Ok. Prefeito Raimundo Angelim, deputado federal Raimundo Angelim, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, sucesso para o senhor, e a gente aqui sempre vai estar com as portas escancaradas para quando o senhor vier de Brasília, trouxer a sua prestação de contas aqui para o povo de Rio Branco, para o povo do Acre. Obrigado, e queria agradecer a Astério, você e toda a equipe, e a você que está nos assistindo. Pode ter certeza absoluta, estou trabalhando, estou me preparando para fazer um bom mandato em prol do Acre e da sua família, do nosso povo, notadamente daquele que mais precisa. Obrigado, bom dia. Muito obrigado também. Bom dia, deputado. Vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com o bloco de esportes. Não perca, ainda tem.